Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise de uma professora. Isso mesmo. Eu vou olhar o que essa professora está falando e vou comentar, vou analisar, vou fazer uma fofoquinha. Roda a vinheta. Já aperta aí no sininho, inscreva-se no canal, porque aqui tem milhares de conteúdos para te ajudar a alfabetizar os seus alunos, dentre outras questões pedagógicas. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre produção textual. 11 dicas ou mais ou menos para te ajudar com seus alunos na escrita de produções. A professora que eu vou analisar, gente, sou eu. Isso mesmo. Começamos com esse canal aqui, comecei com esse canal em 2017. Então, o primeiro... Que dia você está assistindo? Quanto tempo tem o vídeo? Porque, né, se você assistir... A gente tá em 2024 agora, mas se tiver em 2025 vai ser outro tempo. 2026, né? Aqui os vídeos não saem. Então, me conta aí. E aí, então hoje faz 7 anos, no dia que eu tô gravando, faz 7 anos que eu gravei esse primeiro vídeo. E aí, ele tem 7 minutos. Eu vou dar uma acelerada nele, né? Vou dar uma acelerada pra gente ver a minha performance. A gente não vai analisar a minha performance, mas a gente vai analisar as dicas que eu dei porque elas são boas. Então vai virar um novo vídeo aqui. Bora! Você é professor, professora, preocupada com as produções de texto da sua aula? As crianças estão escrevendo pouco, não estão desenvolvendo as ideias, mesmo que você explore algumas coisas. Então vamos conversar um pouco sobre isso? Eu sou Thaís, eu sou pedagoga, professora, especialista em alfabetização e treinamento. Mil e uma explicações! Vai estimular as crianças na produção de Gente, texto. e aqui? Essa é a grande questão. Quando a gente prepara, quando a gente planeja uma produção de texto, a gente pensa qual é o nosso objetivo quando a criança vai escrever aquela produção. Enquadramento. Ó, isso é importante o que eu falei aqui. Enquadramento, cenário. Gente, foi o primeiro vídeo. Vamos lá. Mas ajudou muita gente esse vídeo aqui. Fez, na época, hoje viralizar é milhões, né? Mas na época, ele se compartilhou muito rápido. Mas olha só. Eu começo falando... Então, qual é o nosso objetivo quando a criança vai escrever aquela produção? Por que eu estou pedindo essa produção de texto? Né? Então, o que eu quero desenvolver com os meus alunos com essa produção? Intencionalidade, viu? O primeiro vídeo que eu mostrei pra vocês, que eu falei pra vocês, eu já falava de intencionalidade, que é a nossa intenção enquanto professora. Por que eu vou fazer aquela produção textual? É uma produção textual para desenvolver as ideias, né, de criatividade. É uma produção textual para desenvolver conceitos gráficos. Então, por exemplo, de diálogo, de parágrafo, de título inicial. Você não precisa investir sempre nos mesmos objetivos e habilidades com uma produção textual. E ainda é importante que fique claro para os alunos essa intencionalidade. Escrever para outra pessoa, né? Escrever com um repertório de algo que vai ser lido por alguém. Que vergonha analisar isso aqui. Uma outra questão que a gente tem que pensar também é sobre o conteúdo desses textos, dessas produções. Né? A gente não pode, por exemplo, o texto livre, né, que a gente conhece. Ele não pode ser tão livre assim. Tem que ter um direcionamento, tem que ter uma discussão de ideias antes com a turma, para quando a criança efetivamente concretize a sua produção, ela possa estar cheia de ideias. Como é que a gente pode fazer isso? Com uma chuva de palavras, por exemplo. Se é lá na sexta-feira, vamos ver o que aconteceu com a gente essa semana. E aí faz uma chuva de ideias e direciona o texto. Uma análise de livros para ver como é que se iniciam as histórias, né? Porque eu, como professora, eu vejo que muitas vezes as crianças ficam na ideia do era uma vez. Essa ideia é muito boa, gente. Por quê? Eu já fiz com uma aluna também particular, depois que eu já gravei esse texto, a gente analisou os inícios e os finais dos livros, justamente para eles pararem com essa ideia de que só era uma vez, mas não, um certo dia, numa manhã ensolarada, outras possibilidades de começar ou terminar as histórias. Então, assim, vamos fazer uma pesquisa na nossa biblioteca e ver como começam os livros. Aí já pode montar um gráfico, englobar matemática, relacionar. Uma outra ideia é partir de uma gramatização. A gente tirando vários objetos do nosso contexto, até pra gente criar uma proximidade com os nossos alunos. Vai tirando coisas da tua bolsa, vai escrevendo no quadro, ou eles vão escrevendo. Essa é uma produção textual coletiva que eu já fiz com as minhas turmas. Eu enfiava um monte de coisa dentro da minha bolsa, ou as coisas verdadeiras da minha bolsa, pra eles... Era a gente construindo uma história coletiva sobre tudo que tinha ali na bolsa da prof, inventando. Lembro direitinho, tinha uma bolsa azul quando eu fiz isso com o 3º ano, e a gente foi inventando o que teria acontecido comigo, porque eu tinha, sei lá, uma base, tinha um celular dentro da bolsa, onde é que eu tinha ido e tal, usando aquela bolsa. Então, imagina, eles amam, né, para estar mais próximos e íntimos da professora. Que eles estão vendo, depois eles vão ter que montar toda uma história a partir daqueles objetos. Uma
clássica, a gente vai continuar a história do colega. Então, vai passando de folha em folha, cada um vai fazer um pedacinho. Uma outra ideia é ter vários inícios, né? A gente escreve lá num papelzinho. Não, o mais legal é aquele violão ali no cenário. Não sei tocar um... O parabéns, às vezes eu toco. O parabéns dedilhado eu aprendi numa aula de violão, que eu fiz 2 aulas só, eu acho. E aquele professora lá que tá lá em cima foi a primeira coisa que eu comprei pra gravar vídeo, quando eu pensava que eu ia começar. Eu gravei, eu ainda tenho ele ali na minha... Tá aqui? Será? Não, tá lá na sala. Vários tipos de início da história, vários tipos de meio, vários tipos de fim. E aí um dia uma criança, um aluno vai tirar cada partezinha. Então o início pode não ter muito a ver com o meio, com o fim, aí como é que eles vão resolver para escrever essa história? Uma outra coisa é variar os gêneros textuais, né? A gente não pode só escrever narrativa, só escrever bilhete, só escrever convite. Sim, isso eu falo muito nos meus cursos. Na época eu não tinha uma pós-graduação, na época eu não tinha nem o CAP, nem sabia que o CAP ia existir, nem muito menos a escola protagonista. Mas as coisas foram acontecendo. Mas a gente tem aulas específicas de gêneros textuais, quais gêneros devem ser estudados em cada ano escolar, e muitos autores falam da ideia da permanência desses gêneros ao longo dos anos escolares, só que mudando o foco, mudando a forma como se trabalha. Então, por exemplo, eu posso trabalhar convite de uma forma na educação infantil e vai ser diferente lá no 3º ano, porque daí vai ser um outro tipo de convite que essas crianças estão recebendo de uma outra forma. Tá? Então, é importante aqui nesse vídeo, não sei se foi nesse vídeo, em algum desses, nesse início, então eu vou contar uma fofoca, que uma professora da universidade, ela tinha sido minha professora já, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não sei se foi nesse vídeo exatamente, que daí ela escreveu: narrativa não é gênero textual. E não é mesmo, gente, tá? Os gêneros, mas enfim, eu acabei falando, é isso. Imagina se eu tivesse parado. É sobre isso esse vídeo. Imagina se eu tivesse parado nessa crítica por causa desse primeiro vídeo e não em quem estava aproveitando essas estratégias. Eu lembro de uma aluna minha, Giselma, que ela fala: nossa, eu vi aquele vídeo da Clarissa de produção textual, eu levei na minha reunião de professores para elas mudarem a forma de produção textual dos alunos. Então, eu vou focar naquilo que estão me corrigindo? Não, eu vou usar aquilo para crescimento, para construção. Claro que é fácil falar isso, quando a gente vive na pele é mais difícil, mas você tem que compreender aonde você quer chegar, o propósito que você tem de alcançar outras pessoas. Isso serve para você que está lá na reunião de pais, por exemplo. Um pai te criticou, tu acha que tu faz tudo errado. Um pai trouxe algum feedback, alguma crítica, tu acha que faz tudo errado. Calma, filtra o que vai te fazer avançar, o que vai te fazer evoluir, o que não vai fazer evoluir, tu descarta. Mas em relação, os gêneros textuais, eles são mais específicos. Por exemplo, contos de fadas, ele tem uma narrativa, mas o gênero é contos de fada, tá? Seguimos. A gente tem uma porção de suportes aí que a gente pode trabalhar com as crianças. Então, esgotem as possibilidades. Por exemplo, inclusive não só escrita, a gente pode relacionar a realidade e a escrita, que estão sempre juntas na sala de aula. A gente pode pegar uma propaganda que aparece um anúncio, até no Facebook agora, um anúncio, uma propaganda escrita, a mesma propaganda, como ela passa na TV, como ela passa no rádio, e como é que a gente vai construir a nossa, né? Como é que vai ser a nossa propaganda? A gente já ouviu ela, ela é igual ela no rádio, ela na TV, então o que precisa quando ela é escrita? Aí a gente já vai criar estratégias, possibilidades de escrita para criança. Uma outra coisa interessante que a gente pode aproveitar é usar. Essa ideia agora a gente pode pensar também, né? Porque as mídias estão mudando. Então, eu dei a ideia ali de como se comunica aquela notícia no jornal, no Facebook, em algum outro meio, né? Impresso ou não. Isso tem adaptações do que as crianças veem de vídeos, dependendo da plataforma, pode ser o mesmo vídeo, o mesmo youtuber, né? Que eles gostem, que sejam mais produtivos, né, gente? Mas vocês me perguntam muito como trazer isso para a sala de aula. A gente não pode fingir que as crianças não estão imersas em TikTok, em YouTube, em Instagram. Elas estão convivendo com isso. Então, de que forma a gente pode trazer isso para as nossas produções infantis, produções de textos infantis? Então, por exemplo, eu posso fazer uma foto das crianças como se fosse o feed do Instagram, ou como se fosse um feed do TikTok, e fazer com que eles escrevam a legenda, né? Fazer com que eles escrevam um comentário daquilo. Até para a gente discutir as formas como que a gente vai fazer isso em relação social, né? Em relação ao que é esperado, o que não é esperado, o que é legal, o que não é legal de se comunicar. Das novas mídias, as crianças estão utilizando. Então, quer dizer, tem um YouTube... Importante, eu falei do YouTube, né? Isso eu falo também no vídeo.
trazer uma visão do que eles não veem nessas mídias e que são produtivos, e que são comunicações produtivas, mais produtivas daquilo que eles conseguem enxergar. Então, tem vídeos sobre científicos sobre animais, por exemplo, se vocês estiverem estudando os animais. Tem redes sociais, Instagram mesmo, né? Com várias fotos bacanas da natureza. Então, o que a gente pode trazer que tá nessas mídias, mas que é um outro lado daquilo que eles estão enxergando, dessas danças, dessas coisas que eles veem aí todo dia. Legal que a gente possa trazer, mostrar o vídeo, e depois a gente reescreve as coisas que ele contou. É um jeito da gente se aproximar desse mundo que as crianças estão amando nos dias de hoje. E por que não preparar o texto pra também ser gravado como youtuber na sala de aula? Então, usem microfones pra fazer apresentação, né? Então, pra gente tem que explicar pras crianças. Eu, por exemplo, pra falar aqui pra vocês hoje, eu fiz um roteiro. Então, as crianças têm que saber disso. O YouTube também faz um roteiro. É uma forma da gente fazer uma produção textual. Uma outra ideia é levar as crianças pra rua, por exemplo, observar o recreio, ou dos maiores, ou dos menores, lá na educação infantil. Isso eu gosto muito. E pra fora da sala de aula, as crianças têm que estar um pouco fora da sala de aula mesmo, gente. E fazer atividades na rua, né? Então, uma produção, uma descrição, uma lista daquilo que ela... Simplesmente sentar no pátio e ficar anotando o que elas estão vendo. Quem tá passando, quem não tá passando, se tem alunos jogando, se tem alunos recreio, se tem professora tomando café. Fazer uma lista ou fazer um outro tipo de produção, contando, né? Uma história mesmo, né? Uma narrativa daquilo que elas viram naquele momento. E ela vai partir de uma situação concreta, vai observar o que as crianças estão fazendo naquele momento no recreio, vai poder escrever que horas eles chegaram, qual foi o início deles, os alunos. Então, tá lá bombando, né? Como eles dizem na sala de aula, tá sendo falado, tá sendo dito, a gente pode explorar as coisas que a gente Bombando. quer. Então, deixa eles falar sobre a experiência deles, sobre o que eles estão vivendo. Se a gente é assim, né? Quando a gente faz um post no Facebook, por exemplo, que a gente quer escrever, a gente tá escrevendo coisas que estão sendo suscitadas por alguma situação. Então, imagina pra criança que tá começando a experimentar esse mundo, a viver as coisas novas. Então, através da observação das coisas, é que elas vão conseguir fazer relatórios, fazer produções de texto. Então, escuta um pouquinho, deixa elas te contarem sobre o que elas querem falar e pra quem elas querem falar. Obrigada, a gente fica por aqui. Se você curtiu essas dicas, se você tem mais algumas, se você não concorda com alguma delas, comente aí pra gente conseguir discutir, conte a sua experiência, dê suas contribuições pra outros colegas professores. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Gente, vou deixar o link do vídeo aqui embaixo para vocês verem essas estratégias. Quanto ao conteúdo, eu não mudo nada dela. Dela é ótimo, né? De mim, ali, do que eu expliquei, do que eu coloquei. Foi algo feito completamente por mim. Eu tava super travada para gravar o primeiro vídeo para vocês, e meu irmão me incentivando, E aí eu fiz vários roteiros falando sobre aulas particulares, falando dicas para os pais, e ficava travado e não saía. E daí ele me falou assim, fala daquilo que tá dentro do teu coração. Aí na hora eu disse, vou falar de leitura e escrita. Vou falar de alfabetização. E liguei a câmera e a gente não precisou fazer mais de uma vez esse vídeo. Ele foi feito. E assim a gente colocou nas redes sociais. Então, para além dos aprendizados de produção textual aqui, fica esse aprendizado. O que faz teu coração bater? Aonde tu quer? Qual o teu propósito com isso? O que tu pode... Não vale a pena esses comentários. Deve ter nem visto os comentários aqui desse vídeo. A gente pode ir muito além com aquilo que a gente acredita realmente, com aquilo que a gente vivenciou. Ali eu dei ideias para vocês, e isso eu faço até hoje, daquilo que eu vivenciei do chão de sala de aula. De ir pra rua com os alunos, fazer aquela atividade com eles, relacionando sempre com os meus estudos. Se você quer relacionar teoria e prática, continue nesse canal e veja aí também os cursos que foram criados depois desse vídeo. Nós vamos colocar aqui na descrição, se você quiser participar, entra aí para nossa lista de espera, porque nós temos várias aulas específicas sobre leitura, escrita e produção textual. Então, se você gostou desse vídeo aqui, responde aí pra mim, pede pra fazer mais reacts, a gente chama? Reacts, ok? Reagindo aos vídeos. Reagindo aos vídeos. Inclusive, eu posso reagir, a gente faz uma adaptação aqui, a gente tava falando, eu e o Rafa, reagir a vídeos de vocês, com os alunos de vocês, as atividades de vocês. E aí, se vocês toparem, escrevam aí se vocês querem, eu faço vídeos assim, reagindo às atividades das minhas alunas, da Escola Protagonista e da pós, tá bom? Um beijo, gente. Tchau!